Sejam bem-vindos ao canal do Anderson Massolino. Hoje estou aqui com um grande amigo meu, o Rodrigo Fussomano. Atualmente está morando na Irlanda. Então, para começar esse bate-papo, Rodrigo, eu queria saber há quanto tempo você está morando na Irlanda? Você atualmente está trabalhando ou estudando ainda? Bom, primeiramente, um bom dia para ti. Um prazer estar aqui falando contigo. Somos amigos há muitos anos, mais anos do que eu quero dizer. Então, no momento eu estou morando na Irlanda, no interior da Irlanda. A minha cidade se chama Dundalk. É uma cidade de mais ou menos 40 mil pessoas. Eu estou morando aqui já faz 2 anos e meio. Eu estou morando aqui nessa cidade porque eu trabalho para uma empresa, é um banco online que se chama PayPal. Eu estou trabalhando, eu trabalho no PayPal faz 2 anos e meio, bem quando eu cheguei aqui eu comecei a trabalhar lá. Eu trabalho eu trabalho na parte da antifraudes, então eu tento evitar fraudes online. Também eu tento fazer regras para evitar futuras fraudes, padrões de regras e para tentar fazer com que os fraudadores, né, não tenham sucesso. Ah, que legal. Eu trabalho na parte de informática, então, técnica de informática, assim. Sim. Eu não tenho habilidades dessas, mas eu sou mais... Seria na parte de análise de dados, Análise de dados. do departamento de antifraude. Ah, que legal. Aí na Irlanda, como é que é o custo de vida? As coisas são baratas, são caras? Tia, aqui o custo de vida é relativamente caro. O mais caro que tem aqui é o aluguel ou para comprar uma casa. É bastante caro. Em Dublin, principalmente, que não é onde eu moro, mas eu sei, né, bastante. Em Dublin é uma das cidades mais caras de aluguel no mundo. Na minha cidade, como uma cidade pequena, não é tão caro assim, mas mesmo assim continua sendo uma grande fatia, né, do meu salário vai pro aluguel, né? Custo de vida em si, por exemplo, se o cara vai no supermercado, sei lá, faz coisas do dia a dia, assim, não é tão caro. Se o cara for uma pessoa comedida, assim, não gastar muito dinheiro, assim, não sair, né, de noite, não ir à festa, mais ou menos uns 100 euros por semana o cara consegue. A média de aluguel em Dublin é mais ou menos, acho que uns 1.200 euros no apartamento de um quarto. Eu conheço gente que divide assim a casa, né, com várias pessoas. Aí normalmente o aluguel de um quarto, né, para um casal, dá mais ou menos uns 800 euros. Então, a resposta seria: é caro para alugar, porém não é caro para sobreviver, assim, cozinhando em casa, né, sendo uma pessoa bem organizada com seu dinheiro. Qual é a área que tem mais emprego? A área que tem mais emprego aqui na Irlanda seria a parte de serviço para empresas de tecnologia, como a PayPal, né, que eu trabalho. Tem bastante escritório da Amazon aqui, Facebook, Google, a Apple também tem escritório aqui. Tem esse novo aplicativo que é o TikTok, né, que faz os vídeos. Também eles têm escritório aqui. Então toda essa parte de tecnologia, assim, tem bastante empresas aqui, né? Essas empresas americanas de tecnologia, e agora estão criando bastante escritórios de empresas chinesas aqui. Então, aqui na minha cidade estão criando um escritório de uma empresa chinesa que vai dar mais ou menos 1.000 empregos, né? Mas esses são empregos assim, com pessoas que sabem falar 2, 3 línguas e com qualificações. Mas, por exemplo, assim, se o cara quer vir para a Irlanda, que tem muito aqui, muito estudante de inglês,
Se o cara quer vir para a Irlanda aprender inglês, isso aconteceu comigo, né? Quando eu vim para cá em 2008, trabalhar, né, em bar, em restaurante, em hotel. Isso eu fiz, né? Fiz por alguns anos. Aí tem bastante também. Trabalho em hotel, em restaurante, em bar, em pub. Tem bastante. Isso, até uma pessoa assim com inglês intermediário consegue um emprego rápido nessa área. Ah, que legal. Eu tenho um amigo meu que é o Diego São João. Me pergunta se tem muito desemprego aí, antes da pandemia até. Antes da pandemia, não. Então, o desemprego ele é bastante baixo aqui na Irlanda. Claro, na época de não pandemia, né? Sim. Na minha cidade, o desemprego é bem baixo, mas, porque aqui é muito fácil de arranjar emprego, né? Realmente, tem trabalho para quem quer, né? E quem tem qualificação tem trabalho. E também para estudantes, né? Como eu disse antes, se o cara quer vir aqui estudar, aprender inglês, trabalhar num bar, num restaurante, num hotel, sempre tem oportunidade. Então, o que faz, né? O desemprego ser bastante baixo. De quanto é a população aí na Irlanda? Então, a Irlanda, aqui na Irlanda, eu acho que é um pouquinho menos que 5 milhões. Eu acho que é 4,8 milhões de pessoas. Mas a maior cidade é Dublin, né? Eu acho que é 1 milhão e 300. Essa é a maior cidade. Aí tem outras cidades que são... tem Cork, que é um pouquinho... Acho que é 800 mil pessoas. Tem uma cidade chamada Waterford, que é 400 mil. Então, não tem cidades grandes assim, a não ser Dublin. Tem muito mais idoso ou criança, ou é equilibrado? Pelo que eu vejo, é uma população bastante idosa, assim. Principalmente aqui onde eu moro, aqui na minha redondeza, assim, tu vê bastante idoso, assim, tipo 70, 80 anos, né? Eu acho, em Dublin, é uma população mais jovem, com certeza. Porque também tem mais esses empregos de tecnologia, né? Ah, sim. Aí todas as pessoas mais jovens do interior, eles vão para Dublin para trabalhar. Qual é a moeda utilizada na Irlanda? Aqui se utiliza o euro, né? Como a Irlanda está na União Europeia, o euro é a moeda. Mas aqui na Irlanda também, né, tem a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Então eles usam a Libra, né? E é muito engraçado porque eu moro bem na divisa entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Então aqui na minha cidade se aceita a Libra também. Seria como se fosse aí no Chuí, né? Ou em Ribeira, né? Então tem essa peculiaridade aqui na minha cidade. Aí na Irlanda tem serviço de aplicativos? Uber, essas coisas? Uber não tem. O Uber não colou aqui porque as empresas de táxi são bem fortes. Então, parece que a história que eu ouvi, né, é que quando o Uber tentou entrar aqui acho que foi 2015, 2016, bem na época também que entrou no Brasil, mas não decolou. O que tem bastante aqui é esses aplicativos de entrega, né, de comida, tipo o iFood, né, alguma coisa parecida com o Uber Eats, eles têm bastante. Sim. Aí também vários estudantes, né, para fazer bico, eles fazem bico de entrega. Então tu vê bastante bicicleta, o cara com a bicicleta, né, com a mochilinha atrás, fazendo delivery. Isso tem bastante. Um amigo meu, Rafael Benês, me perguntou quanto custa a passagem de ônibus na Irlanda. Então, o ônibus, né, na cidade, vamos dar o exemplo de Dublin. É um pouco diferente do que acontece em Porto Alegre. Por exemplo, quando tu entra no ônibus, tu tem que dizer para o motorista quantas paradas tu vai passar.
por exemplo, assim, qual vai ser a tua distância, né, de paradas. Aí, dependendo de quantas paradas tu fica no ônibus, tu paga a mais. Eu penso que o mínimo que tu paga são 2 euros, que tu pode ficar até 4 paradas no ônibus. Aí, de 5 a 7, tu paga 2,50. Aí, quanto mais paradas, né, tu fica no ônibus, mais caro fica. Aqui na minha cidade, como é uma cidade pequena, não se usa muito ônibus. E também, por causa do clima, né, aqui o inverno é muito frio, a maioria das pessoas tem carro, né? Então, aqui, pelo menos no interior, a gente não usa muito ônibus. Ônibus, quem usa mais é estudante, de manhã e de noite, assim, indo para a escola, né, voltando para casa, ou indo para a faculdade. E para ser bem sério, eu não sei quanto é o preço. Eu perguntei para alguns amigos, mas ninguém sabe porque realmente ninguém usa ônibus aqui na minha cidade. E o ônibus também isso eu sei porque eu vejo assim na rua, é de 1 hora o ônibus. Então, para mim, por exemplo, é mais fácil caminhar do que esperar 1 hora pelo ônibus. Ah, sim. E o emprego, como funciona? Tem carteira assinada aqui no Brasil? Ou é com outro tipo de contrato? O que tem aqui eles têm tipo um número, que é tipo um CPF, que para tu, né, arranjar emprego, tu tem que ter esse número, que se chama PPS. É bem fácil de tu conseguir esse número. Tu vai numa agência do governo, né? Eles te dão um número na hora. Desculpa. Não tem carteira assinada. Isso não existe muito aqui na Europa. E também não existe o contrato de trabalho, mas como é que eu posso dizer? Por exemplo, aí no Brasil, né, tem o ticket de alimentação, o vale transporte. Isso não existe aqui. Eu até conto isso para as pessoas aqui, elas acham graça, assim. Não tem esse tipo de assistencialismo, assim, eu diria, né? E também, por exemplo, se tu sai do emprego ou se tu é demitido, é isso. Não tem é muito difícil ter como é que se chama aquilo que quando tu é demitido, tu Indenização? recebe uma Indenização. indenização. Isso aqui é raro, raríssimo. Mas aqui tem um seguro-desemprego, né? Por exemplo, se tu perde o emprego, já entra no seguro-desemprego, né? Direto. Isso é ruim e também é bom ao mesmo tempo, porque é muito fácil de tu conseguir emprego, né? O empregador não paga muitos impostos, né? Então, por exemplo, para tu arranjar emprego e para tu começar no emprego, é muito rápido. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, dessa vez, né, que eu vim há 2 anos e meio atrás, eu cheguei na Irlanda, eu pousei às 11 horas da manhã na Irlanda, às 3 horas da tarde eu já estava empregado. Eu não estou brincando, isso aconteceu. Eu saí do aeroporto, eu cheguei na casa que eu e minha esposa a gente tinha alugado, tomei um banho, fui para a entrevista, saí da entrevista já empregado. Então essa questão de não ter, né, contratos de trabalho e carteira assinada e muitos contratos, né, é uma coisa positiva, porém, quando se tu é desempregado, se tá empregado e tu é demitido, tu não tem ajuda nenhuma. E o salário aí, tem um salário mínimo, alguma coisa assim? Tem, o salário mínimo, eu acho que mudou durante a pandemia, eu não tenho certeza, mas antes era em torno de 10 euros a hora. Porém, né, os impostos aqui do salário, eles são um pouco altos. Mas o Brasil também é alto, né? Então o salário, tu trabalha, o teu salário é bom, porém quando tu recebe o salário ele já está fatiado, né? E por causa dos impostos para o empregador, a pessoa que trabalha, né? O empregado são altos. Mas compensa um pouco porque os salários aqui também são altos, né? Sim.
Como era o turismo aí antes da pandemia? O turismo aqui é forte, é muito forte o turismo, principalmente em Dublin. Em Dublin, no centro da cidade, né, tu vê muito americano, tu vê muito espanhol, italiano, alemão, muito brasileiro. É incrível como tem brasileiro aqui na Irlanda para estudar, né, e também para fazer turismo. Mas aqui na minha cidade, como é uma cidade pequena, não tem muito turista. Mas como tem algumas empresas americanas aqui na minha cidade, né, tu vê bastante americano né, no supermercado, na rua, assim. Tu vê bastante americano, tem bastante alemão aqui também, por causa dessas empresas de tecnologia, né? Uh, o, que, o que é bastante, eu acho muito interessante nessa parte, por causa de, né, conhece pessoas novas, culturas novas, é Sim. sempre legal conversar com uma pessoa, né, que não fala a mesma língua que tu tenta, né, conversar, aí fica aquela linguagem meio quebrada, assim, mas é bem interessante essa parte do turismo, assim. Mas aqui na Irlanda é gigante o turismo. O sistema político, como é que funciona? Tem presidente, governador, deputado, essas coisas assim? Aqui tem o primeiro-ministro, seria né, o responsável pelo governo. Aqui, como é um país pequeno, ele funciona um pouco. Seria um pouco similar ao Brasil, mas nem tanto. Por exemplo, a gente tem o estado, aqui seria o condado, né? Cada condado é uma parte do, do país, né? Cada condado tem a sua representatividade no ministério, né? Seria como deputado federal no Brasil. E também cada estado tem o seu governador e o legislativo, né? Mas, claro, não, nem se compara com o que tem aí, né? Aí cada estado também tem o seu ministro responsável pelo estado, e o seu legislativo, e também cada cidade tem prefeito, né, vereador, aí é mais ou menos igual. Mas os números, né, de vereadores e ministros e deputados são bem menores do que no Brasil. Ah, com certeza. Sim. E a saúde aí é que nem o SUS aqui ou é pago? Aqui seria mais parecido com os Estados Unidos. Não tem SUS. Tem, mas é um sistema assim bem difícil. Se tu tem um problema, para tu ser ajudado pelo SUS aqui da Irlanda é bem difícil. É muito normal aqui o cara ter um seguro, né? Um seguro de saúde. Todo emprego, quando tu começa o emprego, né? Eles te dão um seguro. Como é que funciona? Por exemplo, se tu tem um problema, digamos, eu quebro o braço, né? Uma coisa, digamos, pequena. Como é que funciona? Eu vou no hospital, eu pago o hospital do meu bolso, aí eu mando o recibo do hospital para o meu seguro e eles me reembolsam 75%. Por exemplo, então, se eu vou no médico, gasto 100, eu recebo 75 euros de volta. Mas isso em coisas, digamos, não importantes, não vou dizer não importantes, assim, mas casos menores. Por exemplo, se eu tiver um câncer ou alguma coisa mais, né, grave, aí o seguro paga a totalidade, 100%. Então, por exemplo, se eu preciso de um tratamento, uma cirurgia, uma coisa mais importante, aí o seguro paga. Entendi. Mas se é uma coisa assim de menor gravidade, aí eu pago e depois eles me reembolsam. E remédio aí, tem farmácia, essas coisas assim? É comprado também ou o hospital dá alguma coisa? Não, tem bastante farmácia aqui. O problema é que se tu precisa de um remédio, assim, aqui o Estado regulamenta bastante a medicação, assim. Então, se tu precisa de um analgésico, assim, ou um remédio mais
forte, tu tem que ir no médico primeiro e depois tu vai à farmácia. Por exemplo, aqui uma coisa que eu tomo bastante eu tenho um problema, né, no meu pulso, eu tomo bastante anti-inflamatório. Só que o anti-inflamatório que eu tomo, eu tenho que ir no médico para conseguir né, como é que se chama em português? Uma receita para conseguir o meu anti-inflamatório, que aí no Brasil eu não precisaria de uma receita. Então qualquer coisinha, assim, qualquer remédio que é um pouquinho mais forte, tu precisa ir no médico. É regulado, né? Sim, é bastante aqui. Aqui é muito mais que no Brasil. E o hospital aí é caro as coisas? A cirurgia, coisa assim, ou não? Se tu não tem o seguro, é bastante caro. É bastante. Então, por exemplo, assim, se o cara é um estudante, se o cara vem para a Irlanda para estudar, um dos requisitos para tu conseguir o teu visto de estudante é ter um seguro de saúde. Senão tu nem entra no estado, não entra no país. Sim. Porque se o cara se machuca aqui, ou tem algum problema de saúde mais sério, e não tem seguro, vai ser bastante caro. Quando que surgiu aí o boato que poderia chegar um vírus na Irlanda? Foi final do ano passado ou início desse ano? Eu acho que foi o começo desse ano. Aqui na Europa teve mais casos, no começo, ali por janeiro, fevereiro, março, teve muito caso na Itália e na Espanha. Né? Aí que as pessoas começaram a ficar mais assustadas. E eu trabalho ali na PayPal, eu trabalho com muito espanhol, muito italiano. Aí começaram, né, os burburinhos, as informações, e na Irlanda não tinha muitos casos ainda. Em 2 semanas, explodiu os casos aqui na Irlanda. Foi assim, foi muito rápido. E quando explodiu, muita gente sofreu e teve muitos óbitos, né? Mas uma questão assim de 15, 20 dias, foi incrível. Aí, quando começou a ter muitos óbitos, o país fechou. Eu me lembro que aqui tem uma data muito importante, que é o Dia de São Patrício. Sim. A primeira vez, Dia de São Patrício, o que é o Dia de São Patrício aqui? É o cara sair na rua, ir num pub e beber, é isso. Né? Sair com os amigos, né? É isso. E é muito interessante que aqui na Irlanda não pode beber na rua, é proibido. Só pode ir no bar ou em casa beber. O Dia de São Patrício é o único dia que tu pode beber na rua. E foi na semana do Dia de São Patrício, o país fechou. Então foi a primeira vez na história da Irlanda que não teve Dia de São Patrício. Então Foi até assim chocante, assim. Todo mundo ficou bem impressionado, assim, quando o governo disse, não, vamos fechar, independente de ser Dia de São Patrício ou não, né, para evitar mais óbitos. Isso foi ali pelo dia 16, 17 de março. Fizeram lockdown aí, então? Sim, sim. Aqui foi bem forte. Quanto tempo ficou fechado tudo? Eu acho que no total deu uns 2 meses e meio. Mas ainda as coisas aqui não estão totalmente abertas. Por exemplo, o pub não está aberto ainda, não pode ter aglomerações de pessoas. O que está aberto é supermercado, restaurante, loja, mas todo lugar que tu vai, tu tem que usar máscara. Todo. Alguma empresa chegou a falir, hein? O que eu sei é que os pubs, né, como eles ainda estão fechados, bastante pub fechou, bastante. Eu trabalho com um irlandês que ele mora numa cidade, é um vilarejo, assim. Tipo, deve ter 1.000 pessoas no vilarejo dele. E ele disse que tem um pub naquele vilarejo que o pub tem 300 anos de idade. E que fechou o pub. Eles tiveram que fechar o pub porque não tinha mais condições. Aí ele falando assim, né, esse pub sobreviveu à Guerra Civil, Primeira Guerra, Segunda Guerra, mas não sobreviveu à pandemia.
infelizmente. Bah. E é o mais triste que é um negócio de família, né? Faz gerações que esse pub estava nas mãos da mesma família e, infelizmente, fechou. Como está o turismo agora? Tá podendo chegar gente de outros países ou não? Então, aqui o governo da Irlanda, ele criou uma coisa que se chama lista verde, que são os países que não precisam de quarentena quando se viaja. Tá? Então, por exemplo, se tu vem da Itália, da Grécia, da Hungria para a Irlanda, tu não precisa ficar de quarentena. Mas é uma quarentena, assim, recomendada, porém não obrigatória. Não obrigatória, por exemplo, assim, a polícia não vai, né, na tua casa ver se tu tá na tua casa ou não de quarentena. Então, seria recomendado, né, mas pelo que eu sei, muitas pessoas não estão fazendo isso. O turismo está voltando, né, é uma parte muito importante da economia aqui, porém, como eu disse antes, uma grande parte dos turistas aqui são dos Estados Unidos. Então, ainda não voltou totalmente ainda, porque os Estados Unidos, né, não está tendo voos dos Estados Unidos para a Europa no momento. E o povo está respeitando a quarentena direitinho? Não muito. Então, teve um mês, ali por abril, que foi o mês mais crítico, né, aqui na Irlanda, que a minha cidade parecia uma cidade fantasma. Isso, em abril, as pessoas estavam bastante assustadas, né, respeitando bastante. Mas aí as regras, os casos começaram a diminuir aqui na Irlanda. As lojas foram abrindo, né, os restaurantes foram abrindo. Porém, agora os números estão voltando a crescer. Mas as pessoas não estão respeitando tanto quanto estavam respeitando antes. Sim, é que nem no Brasil aqui, o início foi a parques vazios, o centro vazio, mas depois desistiram, pessoal. Sim. Não, aqui é quase a mesma coisa. Mas como eu moro no interior, né, aqui não teve tantos casos. Mas em Dublin foi maior, né, o choque, os casos, né. Mas pelo que eu ouvi, eles também não estão respeitando muito mais em Dublin. Teve colapso no sistema de saúde aí, faltou leite? Pelo que eu li, né, pelo que eu sei, quase entrou em colapso. O que eles estavam fazendo, assim, né, pedindo para entrar em quarentena, né, para as pessoas e atendendo os mais idosos, né, que são os grupos de risco, né. Em Dublin teve mais problemas, né, teve mais casos e parece que eles estavam transferindo os pacientes de Dublin para cidades, né, satélites com menos casos. Mas pelo que eu sei, não entrou em colapso, mas foi quase. Quantos óbitos em média já tiveram aí? Tá quase em 1.800. Eu acho que ali por julho pararam de ter óbitos. Acho que começo de julho teve 1.700. Aí julho meio que parou os óbitos. Aí agora em agosto voltou. Agora em agosto morreram mais ou menos 60, 70 pessoas, né? Então tá voltando um pouco, mas nada do que aconteceu, né, em março e abril. A pergunta aí do teu grande amigo Alex Rocha. Opa, Alex! Qual foi a coisa mais surpreendente e inesperada que tu viu que aconteceu nesse período de pandemia? A coisa que mais me surpreendeu foi ali por metade de abril, eu acho. Aqui na minha cidade, né, como uma cidade pequena, como eu disse antes, né, tem uma rua que é a zona comercial, assim, que é uma rua. E um dia eu fui no supermercado, num sábado à tarde, e eu fiquei muito impressionado que não tinha ninguém na rua. Parecia uma cidade fantasma, né? Então foi uma coisa que me chocou bastante, principalmente sendo um sábado à tarde, né? É uma coisa assim que foi
completamente inesperado para mim. Eu não achei que fosse ser possível, né? Que a rua principal da minha cidade ia estar completamente vazia num sábado à tarde. Agora, a última pergunta do nosso amigo Alex Rocha. Opa, Alex. Se tu foi, participou ou organizou de alguma manifestação do Black Lives Matter, assim, eu não sei falar inglês. Sim. Não, então, em Dublin teve bastante, pelo que eu li, né? Aqui na minha cidade teve uma manifestação que foi bastante criticada até, não por causa do que eles estavam defendendo Black Lives Matter, mas porque foi no meio da pandemia, né? Então a crítica foi que uma cidade pequena, né? Um protesto numa cidade pequena não ia fazer tanta diferença. O que ia fazer diferença é pessoas na praça principal aqui da nossa cidade se aglomerando, né? Então, essa foi a crítica, que não precisava uma cidade como a minha, né, como Dundalk, não ia fazer tanta diferença assim no meio de uma pandemia. Mas em Dublin teve bastante. Eu vi, né, no noticiário que as pessoas usando máscara, num distanciamento social maior possível, né? Mas teve bastante em Dublin, sim. Aqui na minha cidade foram umas 50 pessoas protestando e foi no meio de abril, assim, foi na pior parte do eu acho que foi abril ou maio, agora eu não me lembro assim quando que foi, mas foi aqui em Dundalk foi bastante criticado por causa da pandemia. Para encerrar, então, eu queria te agradecer assim, de coração mesmo essa tua disponibilidade de bater esse papo sobre a Irlanda. Te desejo aí tudo de bom aí na Irlanda, com a tua família aí, tá? E sucesso no teu trabalho, na tua vida profissional e pessoal aí. Não, muito obrigado, foi sempre um prazer falar contigo, né? Amigos de longa data. Muito obrigado pelo convite também, sempre um prazer. Qualquer coisa estamos aí, se tiver mais perguntas, podemos fazer uma nova live aí, se quiser, um dia desses. E um prazer, né, receber esse convite. Obrigado mesmo. Abraço. Muito obrigado. Até. Até.